Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Ao Mestre Jesus, as nossas humildes rogativas. Que a sementeira que se inicia encontre nas mentes e nos corações de quantos nos ouvirem terreno fértil a oferecer a feliz colheita de muita paz e harmonia. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos recolham a luz da compreensão, da tolerância, da fraternidade, fazendo-se agentes e, ao mesmo tempo, instrumentos das mais sublimes realizações espirituais. Que o Mestre Excelso nos abençoe. O nosso fraternal abraço a todos. Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Evangelho segundo o Espiritismo, destacamos pergunta: o que pensaria um homem colérico no momento da sua explosão de cólera? Resposta: se imaginasse que a cólera não resolve nada, mas altera a sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Uma outra consideração deveria, contudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz a todos aqueles que o cercam. Se tem coração, terá profundo remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. E que desgosto mortal, se num acesso de desatino, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Meus caros internautas, a data de hoje, 29 de agosto, assinala o transcurso de mais um aniversário de nascimento de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Grande parcela do povo brasileiro abriga pessoas que leram e leem, ouviram e ouvem falar desse benfeitor, se beneficiaram ou se beneficiam de suas intervenções em favor da solução de nossos problemas de saúde, física ou espiritual, ou mesmo de alinhamento da corrente da nossa vida em desajuste. Bezerra de Menezes, iluminado benfeitor, na sua última encarnação, plasmou o amor e a caridade por onde quer que tenha passado. Por tudo quanto fez, realizando o bem e exemplificando sempre com a revivescência dos ensinos de Jesus, a esse personagem as sinceras, respeitosas e humildes homenagens deste programa.
Pois justamente, meus caros, uma das mais importantes efemérides espíritas entre os brasileiros é a que se assinala neste dia. É que foi neste dia do ano de 1831 que nasceu na freguesia do Riacho do Sangue, hoje Solonópole, no estado do Ceará, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, filho do capitão de milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, Antônio Bezerra de Menezes, e de Dona Fabiana de Jesus Maria Bezerra, que o criaram na mais severa educação e ensinamentos, baseados em lídimos princípios, inclusive da religião que era católica, que praticavam com fervor. Aos 6 anos de idade, sabia ler. Aos 7, iniciava o curso primário. Aos 11 anos, principiava o curso de Humanidades. Em tudo, o seu aproveitamento era notável, vindo a substituir seu professor de latim aos 13 anos de idade, ocupando a cadeira desta disciplina na própria escola de que era aluno. Terminado o curso colegial, embarcou em 5 de fevereiro de 1851 para se matricular na Escola de Medicina da distante Rio de Janeiro. Pobre, com pouco dinheiro no bolso, mas com imensa esperança e insuperável vontade. Agora, um parênteses no tema central para o nosso momento musical para reflexão. Autoria de Marcos Canduta e Jaime Togores, na voz de Adail Couto, A Boa Conversa. Quando a luz do quarto apaga, hora de bem descansar. No meu peito acende outra, hora própria para orar. Conto a Deus as minhas coisas, agradeço o que passou no meu dia e peço no outro equilíbrio em meu favor. Agradeço a família, peço em minha oração que durante o meu sono tenha a inspiração dos espíritos amigos que nos acompanham aqui, para nas ações seguintes o melhor possa seguir. Quando a luz do quarto apaga, hora de bem descansar. No meu peito acende outra, hora própria para orar. Conto a Deus as minhas coisas, agradeço o que passou no meu dia e peço no outro equilíbrio em meu favor. Agradeço a família, peço em minha oração que durante o meu sono tenha a inspiração dos espíritos amigos que nos acompanham aqui, para nas ações seguintes o melhor possa seguir. Querido Mestre, nosso Jesus, guia os nossos passos, tua luz, eterno amigo da perfeição, mora contigo meu coração, que assim seja.
Bezerra disfarçava sua angústia na inabalável fé e esperança que sabia cultivar. E foi numa dessas situações que alguém lhe bate à porta, profundamente apreensivo, pensando tratar-se do dono do cômodo que ocupava e cujo aluguel estava atrasado. Já preparava o argumento para rebater a pretensão que deveria vir enérgica do cobrador inclemente. Aberta a porta, depara com um moço que lhe disse pretender tomar aulas de matemática, justamente a matéria que Bezerra de Menezes detestava e dizia saber pouco. O fato é que, enquanto hesitava em aceitar a proposta, o candidato a seu novo aluno tirou do bolso a carteira e, dizendo que podia esbanjar a sua mesada, lhe entregava o dinheiro, vencendo a resistência de Bezerra, pagando pelas aulas e combinando dia e hora de tomá-las. E foi-se embora, sem nem deixar o nome. Dinheiro nas mãos, Bezerra apressou-se em procurar o seu senhorio, acertando o aluguel. Mas o professor se viu apertado e procurou imediatamente a biblioteca pública em busca de livros que lhe pudesse preparar convenientemente para a nova missão, ensinar matemática. Mas não conseguiu cumpri-la. Não que não quisesse, mas é que o aluno jamais apareceu. Formado médico, instalou consultório juntamente com um colega no centro do Rio de Janeiro. E nos primeiros meses, o consultório em que as consultas eram pagas por força do estatuído pelo seu sócio quase não recebia clientes. Mas na sua casa, a clínica dos que não podiam pagar, a clientela só aumentava. Em 1856, Bezerra de Menezes ingressou nas fileiras do Exército como tenente médico e ali se notabilizou como cirurgião. No ano seguinte, 1857, foi recebido como membro efetivo da Academia Nacional de Medicina, vindo a ser seu redator de anais, cargo que conservou com brilho durante 4 anos, mas em nenhum momento abandonou a sua clientela pobre, a ponto de não ter tempo nem para comer. Se dessa clientela não recebia honorários, recebia de todos o glorioso título de médico dos pobres. O seu consultório no centro da cidade passou a lhe render algum dinheiro, vindo de clientes ricos que compensava o que não lhe rendiam os demais atendimentos. Doutor Bezerra dizia sempre: o médico verdadeiro é isso. Não tem o direito de terminar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite, o caminho ruim, ou ruim o tempo, ficar longe ou perto, ou no morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não pode nem pagar pela receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina, dizia indignado. Bezerra de Menezes casou-se por amor com Dona Maria Cândida de Lacerda e teve na esposa a sua musa da literatura. Seu casamento durou pouco mais de 4 anos e lhe deu 2 filhos. Em 1860, depois de muito solicitado por seus inúmeros amigos e pessoas a quem atendera desinteressadamente, principalmente da freguesia de São Cristóvão, hoje bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, concordou em candidatar-se à Câmara Municipal, para a qual foi eleito pelo Partido Liberal em 1861. Na Câmara Municipal desenvolveu grande trabalho em favor do município e na defesa dos humildes e necessitados. Reeleito, com simpatia geral,
para o período de 1864 a 1868, quando defendeu as prerrogativas da municipalidade, não se candidatou ao exercício seguinte, de 1869 a 1872, mas retornou à política em 1873, fazendo-se novamente vereador, cargo em que permaneceu até 1881. Continuaremos nesse registro sobre a figura ímpar do médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, mas agora nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir do espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, voz e violão de Gilberto Anísio, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu queria dizer-te tudo aquilo que trago dentro do coração. Como vivo a querer-te tal qual um escravo, levo ao teu altar nesta minha oração. Ai Jesus, como eu queria poder te dizer cantando toda a minha alegria, quando eu te sinto e quando a tua luz cintilando faz da minha noite dia. Jesus, se a minha canção ao teu coração chegasse, e se dentro da minha alma a tua alma cantasse, provaria ao mundo inteiro que és a essência do amor, e que dentre os mais sábios tu és mestre salvador, darias ao mundo a paz e a fraternidade, se os homens cultivassem apenas a boa vontade. Jesus, se a minha canção ao teu coração chegasse, e se dentro da minha alma a tua alma cantasse, provaria ao mundo inteiro que és a essência do amor, e que dentre os mais sábios tu és mestre salvador, e que darias ao mundo a paz e a fraternidade, se os homens cultivassem apenas a boa vontade. Senhor Jesus, eu queria dizer-te Bezerra de Menezes, durante as legislaturas de que participou, sempre esteve à frente dos trabalhos, ocupando o cargo de presidente, ora de ofício,
ora interino, daquela Casa Legislativa. Em 1867 foi eleito deputado geral, hoje federal, pelo Rio de Janeiro, exercendo o seu mandato de 1878 a 1885, sempre se impondo à consideração e ao respeito de seus colegas e de toda a população brasileira, pois jamais se deixou vincar por interesses escusos. Orador brilhante, impunha pelos seus princípios e pelo seu caráter, com inflexibilidade, respeitado por seus pares aos quais sempre conseguiu convencer pelos fundamentos sociais que norteavam seus trabalhos. Espiritualista por vocação, todas as vezes que sua alma sensível era posta em prova, subiam-lhe do subconsciente os eflúvios recalcados de sua religiosidade. Isto aconteceu quando o golpe da viuvez o alcançou de forma brutal. Buscando consolação, o médico dos pobres voltou-se com toda a unção para o consolo benéfico da religião. Foi quando se dispôs a ler a Bíblia. Meditava longamente sobre o mundo e o sentido da vida, a partir do entendimento que lhe proporcionavam os ensinamentos ali contidos. O nosso homenageado de hoje, Dr. Bezerra de Menezes, lia pela primeira vez o Livro dos Espíritos que ganhara das mãos de seu amigo Joaquim Carlos Travassos, que o traduzira para o português com enorme interesse, justificando retomarmos também, nessa altura das nossas considerações, a estranha admiração que Dr. Bezerra manifestou quanto à leitura que empreendia. Ouçamo-lo com as suas próprias palavras. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente ou, como se diz vulgarmente, de nascença. Tal fato, como vimos, impressionou vivamente o espírito de Bezerra. Mais tarde, porém, conseguiu compreender a causa desse fenômeno. É que ele era espírita, se levarmos em consideração a sua harmonização com os princípios espiritualistas e com os desígnios mais sublimes das supremas leis da vida. Bezerra sempre se mostrou inamoldável às falsas conjurações do sistema vigente à época, principalmente na ocasião em que ele mergulhava o espírito nos doutos ensinamentos da terceira revelação. Começava o espiritismo no Brasil com o começo da aplicação aqui da homeopatia de Hahnemann, cujos seguidores foram os precursores do passe espírita e passe magnético, movimento em que engajou o Dr. Bezerra, antes mesmo que existisse Allan Kardec, que por sua vez, na França, ainda como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, preparava e era preparado para a codificação da doutrina. E quando o Livro dos Espíritos chegou à corte brasileira, em edição francesa, e já encontrou um meio propício para a sua divulgação. Tornou-se espírita, fielmente kardecista, porém, só anos mais tarde entrou na liça de peito aberto, abraçando efetivamente o trabalho prático, ainda admirado pelo diagnóstico de sua doença e pela respectiva receita, psicografada pelo médium João Nascimento, em um pedaço de papel onde só estava escrito seu nome e sua idade. Agora plenamente espírita e kardecista, passa a escrever uma coluna filosófica doutrinária no jornal O País, sob o pseudônimo de Max.
incumbido pela Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil, em cuja sede passou a fazer regularmente aos domingos conferências e palestras no sentido de divulgar e esclarecer a quantos se achavam interessados e ali compareciam. Em 1890, assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, cuja gestão foi marcada pela sua força aglutinadora, que resolveu o problema da época em que grupos diversos se distanciavam entre si, unindo-os fraternalmente em torno de um único ideal de trabalho, imprimindo uma orientação basilarmente evangélica aos trabalhos da Federação Espírita Brasileira. Segundo Francisco Aquarone, autor do livro Bezerra de Menezes, O Médico dos Pobres, traçando um panorama do ambiente do espiritismo no Brasil, dentro de um clima moral da época, lutas, dissensões, represálias, perseguições, um mundo, enfim, de atividades nocivas, eis o que caracterizou o movimento dos propagadores entre o encerrar de um século e o começar de outro. No ano em que Bezerra conquistou o diploma, o governo imperial decretou a reforma do Corpo de Saúde do Exército e nomeou para chefiá-lo seu velho mestre na faculdade como cirurgião-mor. É fácil imaginar a satisfação com que este convidou o discípulo para seu assistente. E foi assim que Bezerra de Menezes passou a ser cirurgião-tenente do Exército. O fato de ele tornar-se cirurgião-tenente do Exército representava para ele a estabilidade segura de um emprego remunerado, que lhe iria servir para mais se aprofundar nos problemas médico-cirúrgicos, facilitando-lhe desse modo a tranquilidade necessária. Sua passagem pelo Exército foi outra página refulgente da sua carreira. Predestinado para o exercício superior da medicina, viu Bezerra o seu campo dilatado para um ramo que lhe tinha sido até então impraticável, a cirurgia. Tal foi o seu carinho e fervor no desbravamento dessa nova especialidade que até os seus próprios companheiros não lhe regateavam louvores concedidos com merecido entusiasmo, ao tal ponto que logo no ano seguinte ao da sua nomeação para médico militar, Bezerra teve o prazer de ser recebido como membro efetivo do Conselho Nacional de Medicina. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Bezerra de Menezes, nesta mesma ocasião, apresentou à douta Assembleia uma excelente memória,
considerada até hoje como uma das mais conscienciosas do assunto. Entusiasmou-se o jovem médico pelo exemplo da vida e dos trabalhos do grande Ambroise Paré, o pai da cirurgia. Plasmou, segundo o modelo do velho cirurgião francês, a sua verdadeira personalidade profissional. Vencendo paixões ignóbeis de quem deveria cerrar fileiras em torno dele, Bezerra, ao contrário, viu nas experiências que vivia grande oportunidade para desfrutar da escola perniciosa de vícios e de crimes morais, o que serviu para dar maior apuro ao caráter do médico dos pobres. O que para uns é um mal, para outros torna-se um bem. O espírito de Bezerra era um campo magnífico para a cultura de sentimentos os mais sublimados. Cadinho de emoções boas dentro dele referviam e se fundiam os mais variados sentimentos, soldando-se em liga indestrutível. Seu caráter se plasmou assim como um verdadeiro escudo impenetrável aos golpes traiçoeiros dos seus inimigos. No entanto, a paisagem moral da política, povoada por tantas paixões egoísticas, enfastiava profundamente o médico altruísta. De todo o dinheirão ganho, ao tempo em que dirigia várias companhias comerciais, nada mais lhe restava. Vivia pobremente com a família em uma casa longínqua dos subúrbios da Central. Quando Bezerra, por exemplo, era ainda presidente de uma companhia de carris, deixava certo dia os escritórios na rua 7 de Setembro. Eram 6 da tarde. Como dirigente escrupuloso, era sempre o último a sair após assistir ao fechamento das portas do escritório. Dispunha-se a descer a via pública rumo ao Largo de São Francisco de Paula, onde iria tomar o bonde para a Tijuca. Já na calçada, Bezerra encontrou um velho conhecido que o abordou nervoso e trêmulo. — Que é isso, meu caro? Que sucedeu? O homenzinho, com a fisionomia transtornada e angustiosa, contou que acabara de perder o filho e que, desempregado e desprovido de recursos, vinha falar ao velho amigo. Bezerra não pediu mais explicações. Chamou o pobre amigo para o desvão de uma porta, enfiou a larga mão ossuda no bolso da calça e sacou de uma carteira. — Toma, meu velho, leva isto. É tudo o que tenho no momento. Mas espera um pouco. Vasculhou os bolsos do colete, de onde tirou alguns níqueis. O infeliz relutou, mas Bezerra meteu-lhe a carteira e as moedas no bolso do casaco e, sem mais conversas, ganhou a rua. Com lágrimas nos olhos, o amigo se despediu. Quanto havia na carteira, nem mesmo Bezerra o sabia. O conhecido homeopata achava-se certa manhã nevoenta e penumbrosa em seu pequeno consultório na farmácia Cordeiro, à rua 24 de Maio, na estação suburbana do Riachuelo. Fora, na estreita sala de espera, acotovelava-se a miséria do bairro. Mulheres emagrecidas pelo esforço contínuo e brutal dos trabalhos mais pesados sustinham nos braços crianças desnutridas. Homens do povo, proletários, infelizes e sem recursos, encostavam-se às paredes no esforço de disfarçar a própria fraqueza oriunda de prolongado estado de desnutrição. Bezerra, pacientemente, com aquele olhar de apóstolo, fazia entrar um por um no consultório. Com palavras de doce mansuetude, animava a todos após a consulta e a receita despachadas gratuitamente. Porque ele não cobrava, fosse o que fosse a sua clientela, pobre ou rica. Os que podiam davam-lhe aquilo que bem entendessem. Naquela manhã, no entanto,
Apenas as mãos da miséria se estendiam para o clínico. Em dado momento, penetrou no consultório uma pobre mulher com uma criança embrulhada em trapos. Sentou-se e apresentou o filhinho. Seu aspecto de profundo desalento traduzia o drama horrível das vidas cujo corolário é a provação miserável da fome. Bezerra auscultou a criança, indagou dos sintomas mais elucidativos da moléstia, em seguida receitou dizendo: volte para casa, minha filha, e dê ao menino estes remédios de hora em hora. Compre-os o mais rapidamente possível. A mulher começou a chorar. Comprar, doutor? Comprar com quê? Não tenho nem pão para dar ao meu filho. Foi quando Bezerra descansou seu manso olhar sobre a infeliz mãe. Devia ser assim como o olhar de Jesus quando fitava os miseráveis. Não se aflija, minha filha. Vou ajudá-la. Nós estamos no mundo para sofrer com os nossos irmãos as suas mesmas dores. E procurava pelos bolsos do casaco algum dinheiro que porventura lá houvesse, mas não havia nenhum. O último fora dado ao cliente anterior. Remexeu em todos os bolsos com uma secreta esperança, tudo em vão. Pôs-se então a pensar. Diante dele soluçava a imagem viva da máter dolorosa. Os pensamentos turbilhonavam no cérebro do apóstolo. E foi com um olhar turbado pela névoa de uma profunda disposição para o bem que ele fitou à sua mesa de trabalho os velhos livros empilhados no armário, os papéis. A caneta voluteava-lhe entre os dedos. De repente, ao movimento da mão, da esmeralda de seu anel de médico, desprendeu um brilho estranhamente verde. Verde? Quem sabe o da esperança? E ao brilho da pedra seguiu-se o brilho de contentamento do olhar do médico e benfeitor. Enquanto a mãe soluçava, Bezerra sorria discretamente. Mansamente, vagarosamente puxou o anel do dedo. Virou-o entre os dedos longos, afundando o olhar no mistério verde daquela pedra, engastada no ouro farto de aro que lhe simbolizava a condição de formado em medicina. Seu anel de formatura, viu dentro dele, em um instante, todo o seu longo e porfiado esforço para alcançar o direito de usar aquele emblema na solução de um drama de uma mãe desesperada. E sentiu a satisfação de poder empregá-lo na ação mais humanitária que Deus lhe proporcionara na vida. Intimamente agradeceu a lembrança daquele momento, voltou-se para a mãe infeliz e disse: toma, minha filha, leva isto, que lhe proporcionará recursos para obtenção dos medicamentos e do leite para o seu filhinho. Aquela mulher, todavia, vendo o anel que brilhava na palma da mão, com os olhos atônitos e abertos, não sabia o que pensar e fazer. O médico não lhe deu nem mesmo tempo de pensar. Já de pé, convidava-a a deixar a sala, recomendando-lhe: nada de demora. Vamos, cuide de seu filho com os remédios e com o alimento. Aquela faculdade que Deus lhe dera de poder aliviar o sofrimento de tantos irmãos, de tantas criaturas sujeitas a provas dantescas nos círculos da terra, não seria efetivamente um privilégio digno do mais profundo reconhecimento? Bezerra de Menezes compreendia como ninguém o acendrado espírito destas asserções. Não se julgava superior a quem quer que fosse. Era um ser humano igualzinho aos demais.
Possuía a mesma maravilhosa organização vital dos seus semelhantes. Se o seu poder espiritual sobrepairava acima da média comum, a culpa não era positivamente dele. Nada fizera para conquistar os primores de inteligência e de talento científico que caracterizavam o seu espírito, senão a busca incessante do aperfeiçoamento de si mesmo, o que lhe parecia inconsciente, porque não fazia nada por obrigação convencional, mas sim por livre e natural espontaneidade em favor dos semelhantes. No seu entender, um espírito claro e aberto para a apreensão e compreensão da ciência era um supremo bem que Deus confiava a certos homens, a fim de que eles o empregassem em favor dos mais rudes e dos mais humildes. E o médico dos pobres compreendia, como poucos, a sua missão no seio da humanidade. Em seu coração, pleno de serena magnitude, vibravam os conceitos sábios de Jesus. Guardava dentro de si a sabedoria das parábolas do Mestre, especialmente a dos trabalhadores da vinha. Sabia que dentre os muitos chamados para o trabalho, poucos seriam os escolhidos. Esses poucos, no seio dos quais ele mesmo se incluía, reconhecidamente, tinham a obrigação de plantar, colher e distribuir o produto do labor entre os que ficavam à margem, esperando as migalhas da bondade. Neste conceito, Bezerra resumia toda a sua doutrina. Para ele, somente a bondade poderia redimir os homens de séculos e séculos de maldade. Por isso mesmo, os últimos 5 anos de vida do apóstolo da medicina foram o próprio corolário da bondade com que ele encarava as imperfeições dos seus semelhantes. E quando os últimos lampejos de vida o retiveram semi-morto durante meses sobre um leito humilde, foi ainda a bondade dos amigos e da massa anônima que o premiara com seus gestos emocionais de profundo reconhecimento. Aqui, meus caros ouvintes, ao encerrarmos nossas pobres palavras ante a riqueza de virtudes de um espírito como a de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, melhor será omitirmos informações sobre o seu fim da vida física para guardar em nossas memórias o que de mais feliz o seu exemplo de viver nos pôde empurrar luz acima. Saibamos colocar-nos no devido lugar de pobres dependentes da caridosa e luminosa assistência espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que, em nossa causa própria e na de nossos irmãos mais necessitados do que nós, sempre o evocamos com uma fé inabalável, por sabê-lo presto a caridosamente socorrer-nos às dores e aflições, quer por suas obras literárias, em forma de livros e mensagens esparsas, quer por sua intervenção espiritual. No Sementeira Cristã, é hora de... Em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita, administrados pelo Idefran, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo.
especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando. Disque 16 3713 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito de Marco Antônio Araújo, dirigida a seus queridos, especialmente a sua mãe, pela caridosa psicografia de Chico Xavier, na qual expõe circunstâncias de sua transferência para a nova dimensão, mas enfatiza a realidade do espírito como a da garantia da união entre os que se amam. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Mãezinha Maura, é a sua prece de amor que espero em forma de bênção. Pensamos que há muito tempo, sem qualquer intercâmbio entre nós. Sei que você e meu pai guardam essa opinião. Entretanto, se é verdade que a saudade é uma força que a gente supõe capaz de paralisar ponteiros de relógio, o progresso nos dá uma impressão de tamanha velocidade nos dias da Terra que 7 anos se nos afiguram apenas alguns minutos. Alegrias de infância, esperanças de juventude, preocupações de estudos, responsabilidades de rapaz que começa a imaginar os planos de trabalho na carreira escolhida, são hoje telas que ficaram dependuradas nas paredes de nossa memória, enquanto a marcha para a frente continua inexorável. Não se admire, mãezinha, se lhe disser que estamos tão juntos, quase como ontem, no mesmo campo do dia a dia. Sei que tudo o que passou depois daquela viagem frustrada, uma enorme sede de refazimento no lar, a licença de 3 dias para a restauração de forças, um carro alugado às pressas, de parceria com um amigo anônimo, e a queda espetacular do corpo físico num acidente impossível de se evitar. Tudo se dissociou como por encanto. Nem meu pai teria um engenheiro filho, nem você teria o filho engenheiro. A lei do Senhor estava em caminho à minha espera. Pormenorizar agora os fatos, nas minudências do ocorrido, é desnecessário. Encontrei um amigo em Dr. Alberto, um novo pai em meu bisavô Joaquim,
um protetor em meu querido avô Araújo e um enfermeiro dedicado no irmão Serapião Ribeiro. Falando com tanta naturalidade sobre o assunto, pode parecer a você que estou fazendo esnobação, mas não é isso. Sofri muito. Hoje, o tempo fez a função do vento sobre um montão de brasas. Aquele fogo de dor cedeu lugar a uma grande paz. E é com essa paz que respondo a todos os seus escritos de amor fraterno, explicando que estamos hoje mais juntos, que seus ombros ficaram escalavrados de tantas cargas de aflição. E não tenho qualquer dúvida, mas a prece foi a nossa lâmpada acesa, afugentando as sombras. Mãezinha, agradeço tudo que você me dedica em suas páginas de saudade e carinho. Sei que o papai é o nosso amigo de sempre. No entanto, ouço a sua voz me chamando ao diálogo. Creia, mamãe, ninguém está só. Não é determinação de Deus que a criatura viva inteiramente isolada, sem manifestar os próprios pensamentos. É por isso que depois do casamento de nossa Rose, fiquei muito feliz ao vê-la no Centro Espírita Cristão, buscando auxiliar ao seu filho na pessoa dos outros. Ah, querida mamãe, esse é o melhor rumo para a verdadeira consolação. Não julgue que eu tenha vindo para cá fora do tempo, porque o tempo é um contabilista que nunca se engana. Sigamos para a frente. O verdadeiro parentesco nasce no coração de cada um. Aqui na vida espiritual, as diferenças são tantas que não é fácil ganhar a família da terra. As criaturas se apegam umas às outras, segundo as afinidades com que se apresentam. Por isso, mãezinha, venho aprendendo que o trabalho é a outra face do estudo. Não adiantaria conhecer sem fazer. E esse seu exemplo, passando a me procurar nos necessitados, me comove muitíssimo. Sei que você adoeceu depois de minha vinda e que as lutas de serviço aumentaram para nós em todos os setores. Mas peço-lhe pensar, não nos obstáculos já vencidos, e sim que podemos abrigar ideias novas e belas em nossas próprias almas. Não quero dizer com isso que estaremos agindo sem o concurso do meu pai querido, porque de um modo ou de outro ele estará sempre incorporado aos nossos projetos para o futuro. Peço-lhe não interrogar tanto a Deus, porque eu estaria chegando em casa fora das férias. Estaria usufruindo pedaços de tempo que obtivera junto a colegas de serviço e queria descansar ao seu lado e junto da Rose e do papai. Levava comigo vários assuntos para nossos entendimentos. Enfileirara notas, fizera apontamentos. Entretanto, a ordem não era para mim de repouso compulsório, e sim de mudança definitiva. Ninguém pode conhecer o minuto próximo. Por isso rogo-lhe calma e consolação. Não se permita chorar tanto. Fitemos o azul do céu, de almas lavadas pelo sofrimento que nos formou por mestre da vida. Encontrar-nos-emos mais tarde em presença e voz. Por agora, permaneça firme em suas concentrações e em suas preces. Estarei em seu trabalho durante o dia e à noite, quando seu espírito se desprende do corpo, embora ligeiramente, está você em minhas tarefas, como não podia ser de outro modo. Alegre-se, cultive o otimismo e a esperança. Tristeza é uma sombra que apenas prejudica quem a conserva por teimosia dentro da própria alma. Continuemos contentes, animados e felizes pelas bênçãos de Deus que temos recebido. Tenho estado em suas tarefas
e procuro exercitar essa yoga de alegria e de esperança, auxiliando aos nossos companheiros, tanto quanto possível, a desfazer nuvens de apreensões e sombras de sofrimento. Mamãe, diga a meu Pai do amor que nos reúne uns aos outros. Ele estará sempre em meu coração, tanto quanto o seu coração maternal está comigo. Agradeço as flores renovadas à frente de minhas lembranças e agradeço tudo o que faz em meu favor. Em Araguari, as nossas tarefas não se modificaram de essência. Sustentamo-nos reciprocamente. E sou eu quem agradece todo esse imenso amor que recebo. Mãezinha, nosso irmão Acelino ainda não pode comunicar-se através do lápis, mas me pediu dizer à nossa mãezinha, tia Doralice, que ele vai bem até que as forças se lhe refaçam. Se soubessem na terra quanto nos valem na vida espiritual as preces de coragem e de paz, de certo que os nossos entes amados saberiam nos socorrer sem tantas recordações amargas. Estamos em marcha, marcha para a frente. E isso é aquilo de que necessitamos. Seguir sempre adiante, esquecendo o inútil da retaguarda. Desse modo, mãezinha, a paz nos felicitará mais depressa. Agradeço-lhe quanto faz por minha renovação para o bem e prometo-lhe fazer o possível por você quando estiver em condições de receber o privilégio de trabalhar mais para merecer mais trabalho até que o servir se nos faça a alegria perfeita. Mãezinha, continue avançando, otimista e feliz. Não se desgaste. Atenda às próprias forças. Começamos a trabalhar juntos nas tarefas mediúnicas e isso quer dizer que não me alterarei por aqui até que você volte. O que desejo possa ser muito para adiante, a fim de que você na terra viva feliz, no máximo tempo, em favor de nós todos. Peço-lhe não registre qualquer falta de notícias minhas, porque coração a coração vivemos na mesma faixa de sentimentos e ideias, à maneira de duas árvores que se apoiam uma na outra. Abrace a meu pai João com esse respeito no amor que ele cultivou no coração do filho agradecido. Ao Cláudio, Rose e familhinha, o meu afeto constante. E a você, mãe querida, o pensamento e o amor, o carinho e a saudade e esperança do filho, sempre em suas horas, por vida de sua vida e coração de seu coração. Marco Antônio Araújo. É imprescindível não olvidar que os homens obedecerão em todas as suas tarefas ao imperativo do sentimento. Sem esse requisito, são muito raros os que triunfam. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Apresentaram Mara Rita Dias e Eurípedes Mendonça. Participação de Euri Carvalho, Sandra Maria. Inserção virtual. Ricardo Fadu E Antônio Carlos Essado. Produção e direção João Vaz. Que a paz de Jesus se estenda sobre todos nós. E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar Em tempo real no Google. a qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E vejam que também podem ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify. No Google Podcasts. E também na Apple Podcasts.
E podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.